Olá, boa noite. Estamos chegando com o nosso encontro. O que eu creio? Perguntas e respostas. Então, ontem, se você nos acompanhou, você lembra que falamos sobre culto, formas, questionamentos, necessidade de mudanças, adaptações, atualizações. Tudo isso é muito importante para que possamos, acima de tudo, transmitir a mensagem do Evangelho de forma que as pessoas que estejam reunidas em culto levem consigo também uma boa mensagem. Então o culto não é só a mensagem, a prédica. O culto é todo ele. São os hinos, as formas de expressar louvor, a participação. Então a pergunta de hoje, que vai nessa direção, complementando o que falamos ontem, é a pergunta sobre novos modelos de culto. Será que não seria possível termos um jeito diferente de fazer culto? Com certeza, muitas pessoas têm pesquisado, estudado, têm experimentado isso e têm obtido algum sucesso. Mas como eu já falei, o culto vai sendo moldado conforme também os tempos que passamos. O que não pode ficar fora é a mensagem central do Evangelho. É a partir do Evangelho que somos envolvidos para o culto. Então, temos sinal verde para fazer novas experiências em termos de cultos? Olha, na verdade não há mais quem possa fechar, impedir este sinal verde. É uma necessidade e até mesmo um clamor. Porque nós precisamos ter cultos onde a essência da comunidade esteja espelhada. Se nós vamos fazer um tipo de culto apenas para uma determinada faixa etária, ele vai ter, com certeza, os seus elementos. Para as pessoas, quem sabe, de mais idade, o culto mais tradicional é o suficiente, é bom, edifica. Talvez para os mais jovens não seja dessa forma. O problema é que nós não podemos separar as pessoas, hoje o culto é só para jovens. Hoje o culto é só para idosos. Hoje o culto é só para casais. Eu creio que isso não teria muita chance. Porque quando uma pessoa se decide a ir ao culto, ela quer ir. Então, nós precisamos sim buscar uma organização de culto que permite essa visão e essa clareza. O que seria bom, e isso já tem sido feito em alguns lugares, é que o culto fosse feito a mais mãos, não só pelas mãos do pastor em si. E não só também que ele diga, olha, o grupo tal vai cantar, os hinos são esses, não é? Eu preciso de alguém para fazer uma leitura bíblica. Isso é bom, mas em si não muda muito. Apenas as pessoas vão fazer coisas que talvez não faziam antes. Eu vejo que era importante fazer a experiência a partir do texto de pregação. Já imaginaram? Quando temos o texto da pregação, no início da semana, ou até mesmo já quando termina um culto antes do próximo, e aí você distribui esse texto para pessoas do grupo de mulheres, do grupo de jovens, dos adolescentes, do ensino confirmatório, equipe do culto infantil, do grupo de casais, enfim, os ministérios, os grupos que você tem lá na sua paróquia, na sua comunidade. Então, desta forma, você vai ter um pano de fundo, você vai ter um panorama de retorno amplo. Dá bem mais trabalho, muito mais trabalho, que você tem que coletar os dados que vai receber, você tem que filtrar esses dados, A gente tem que avaliar se são praticáveis ou não. Tudo isto não é fácil, mas eu tenho certeza que seria um culto muito apreciado, porque as pessoas que estarão no culto, parte delas, esteve também no momento de organizar este culto, de preparar este culto, de escolher os hinos, até mesmo, quem sabe, dar pistas para a mensagem
que o pastor ou a pastora, enfim, a pessoa destinada para a pregação, vai trazer naquele dia para a comunidade. Entendem como é? Não tem nada fácil. As coisas são difíceis. Mas as coisas difíceis são aquelas que dão trabalho e dão prazer quando nós as cumprimos. Talvez não dá para fazer isso todo fim de semana. Mas e se uma vez por mês fosse possível fazer um culto assim? Não seria interessante? Uma vez por mês as pessoas se encontram, preparam juntas este culto e depois vão lá participar dele, junto com as outras, os membros normais, comuns da comunidade. Talvez com o tempo a gente vá conseguindo conquistar esta forma diferenciada de preparar e de fazer os cultos. Por isso, o sinal verde, significa que sim, estamos abertos para pensar, refletir, para trazer aquilo que de fato vem ao encontro da vida das pessoas. O que com certeza não vai dar certo é implantar modelos prontos. Como eu falei ontem, tem pessoas que visitam outras igrejas, vê na internet, E normalmente nós só prestamos atenção naquilo que nos agrada. E pensamos então, aquela igreja lá não tem problema nenhum, lá tudo é perfeito, o culto, tudo mais, mas a gente não sabe bem os detalhes. Então nós, como igreja luterana, temos uma riqueza muito importante, pois nós somos uma igreja da palavra. Ou seja, nós fazemos as coisas a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Jesus. E onde o Evangelho de Jesus está, ele é transformador. Ele nos leva para uma dimensão de relacionamento com Deus mais profunda e, acima de tudo, mais comprometedora. E é isso que muitas vezes nos falta, Esse desejo de nos comprometer com as coisas que a palavra de Deus nos traz e nos revela. Ser espectador é muito fácil. Vou lá assistir o culto, como se você fosse assistir um vídeo, assistir um teatro, assistir um jogo. Assistir significa apenas olhar. E geralmente depois criticamos muito, mas o filme podia ser assim, aquele jogador não jogou bem. Nós não temos comprometimento com mudança e com alternativas. Precisamos sim pensar e refletir para que as nossas igrejas não venham no futuro, quem sabe até próximo, virarem museus. Belos prédios, mas sem recheio humano. Mas esse assunto fica para outra oportunidade. Tá bom? Então, gente, obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. E, se for possível, se Deus permitir, amanhã estaremos novamente aqui às 21 horas com esse encontro refletindo o que eu creio, perguntas e respostas. Até lá então, um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.